Passado algumas horas da final da Libertadores, que definiria quem era o maior campeão brasileiro, pelo menos por uma temporada, até chegar à próxima Libertadores, e aí quem sabe as coisas se reequilibrarem, uma história foi mostrada a cada torcedor que assistiu, seja você palmeirense ou flamenguista, uma história foi escrita dentro de campo. E apenas entregar notas aos jogadores, para mim isso não faz muito sentido. Não é um ponto de referência para definir se um jogador ou se alguém que participou dessa final verdadeiramente foi bom naquilo que fez, ou se representa algo que a gente possa entender. Por isso eu trago para vocês o 11 por 1, contando a história de cada jogador de Libertadores. Bora pro vídeo. Pessoal, então a ideia aqui é contar para vocês a visão que um torcedor, no caso eu, palmeirense, tive dessa final da Libertadores. E passado agora algumas horas, quase 48 horas depois da final da Libertadores, eu quis reassistir esse jogo e tentar entender alguns detalhes que talvez a emoção, a falta de paciência ou simplesmente o fato de não acreditar naquilo que eu estava vendo, numa postura de um time que deixou de jogar aquilo que mais valia e que para os seus torcedores é obsessão, mas para alguns jogadores e para o seu treinador, com certeza não valia o mesmo que valia para aquele cara que saiu daqui do Brasil, que saiu da sua casa, que talvez saiu da sua família. E faça um ponto triste, nessa final de Libertadores um palmeirense faleceu. Um passeio que talvez ele poderia ter evitado, poderia ter ido em outro momento, mas quis o destino que ao chegar na final da Libertadores ele nem conseguisse ver essa final. Para a família fica aqui o meu sentimento, que Deus possa os abençoá-los, confortá-los, que não é um momento fácil, mas ele foi viver um sonho. E para a gente sair deste momento, vou falar dos jogadores um a um, como eu vi cada um participando dessa final. E um detalhe importante, a repercussão e também o pós-jogo dos 11 principais jogadores que entraram em campo para representar o Palmeiras. Então, cito o Carlos Miguel. Para mim, um goleiro que passou, de certa forma, despercebido da final. Tendo uma ou outra interação, gosto de destacar pelo menos uma aqui, que foi um lance onde ele erra uma saída, e eu acredito que seja um problema para o Carlos Miguel, mas por ser um goleiro novo, ainda com pouquíssimas partidas na carreira, ele deve certamente corrigir ou conversar com os seus preparadores, ou buscar ali uma orientação para corrigir essas saídas do gol. Talvez ele confie demais na sua altura e o tempo de bola às vezes acaba errando um detalhezinho ou outro. Mas mesmo com esse erro, ele deu a vida para voltar e fazer uma defesaça. E por motivos da Libertadores, talvez consiga só colocar um print aqui para vocês, porque a defesa foi muito, mas muito importante. Mas no geral, Carlos Miguel passou pela final de certa forma discreto. Até o pós-jogo assim, você não tem grandes importâncias do Carlos Miguel. Foi lá, recebeu a sua medalha, passou por ali, mas deixou pelo menos um conforto no coração do torcedor palmeirense de que, sim, nós temos um bom goleiro e temos alguns anos aí para que o Carlos Miguel possa provar o seu valor e quem sabe chegar em de novo mais uma final da Libertadores e aí ser importante. Passo agora para o Bruno Fux, que jogou de zagueiro, jogou de volante, jogou tentando fazer com que o time tivesse alguma dinâmica, que o time conseguisse sair jogando a partir da zaga, a partir do setor defensivo do Palmeiras. E mais um jogador que também passou muito despercebido, tirando o fato que logo no começo do jogo, pouquíssimos minutos, ele conseguiu arrumar ali uma expulsão pro Pulgar. Mas, como você já sabe, a arbitragem foi extremamente conivente com o lance, extremamente infeliz com a situação e deixou o Pulgar em campo, inclusive com postagens falando que o jogador foi um jogador muito forte, foi um jogador quebrável dentro da partida, foi um jogador que nem deveria ter continuado, mas esperando da Conmebol não daria para ser muito diferente. Mas o Bruno Fux passou por essa final e atribuir ele uma nota seria talvez bobagem, talvez um jeito errado de bonificar um jogador que talvez só seria visto como um erro ali no momento do gol do Danilo, que também passou por ele para fazer o gol e deixar o Flamengo campeão
pela 4ª vez da Libertadores e um jogador que não conseguiu também aproveitar essa final de Libertadores para poder mostrar um pouquinho mais do seu valor. Pego em outros pontos e aí depois a gente conclui sobre o Bruno Fux e sobre todo o sistema defensivo do Palmeiras. Passo então agora para Andréas Pereira, jogador muito marcado, né? Depois da final entre Palmeiras e Flamengo, quando ele escorrega e perde a bola pro Daverson, e o Daverson faz o gol e o Andréas Pereira fica marcado para toda a história do futebol mundial, como um cara que na competição mais importante, talvez da sua história, ele errou e deu o título pro time adversário. Mas essa final era importante para ele, desde o começo do jogo. Buscou contato com a bola, buscou sair jogando, buscou fazer aproximações com alguns jogadores do Palmeiras, mas nada dava certo. Ele tentava por um jeito, tentava de outro, buscando a bola mais atrás, tentando drible, tentando fazer com que esse Palmeiras andasse um pouco mais, como esse jogador fez em alguns momentos desta temporada, e que, por algum detalhe importante, não foi visto pelo seu treinador, não foi visto por quem o acompanhava de perto. Talvez torcedores na arquibancada, talvez torcedores em casa, talvez torcedores que acompanhem o Palmeiras e tenham um sentimento um pouquinho diferente quando assiste as partidas, teria visto que o Andréas Pereira não deveria ter jogado tão lá atrás, ter saído todo o tempo para buscar o contato com essa bola e poderia estar um pouquinho mais perto da área, um pouquinho mais perto do meio campo do Palmeiras, onde alguma dinâmica ele faria diferença. Para o jogo e também para ser campeão da Libertadores. Para ser também campeão da Libertadores e apagar da sua história é um fato que para ele foi ruim, mas para nós palmeirenses representou um título. Venho para Vitor Roque, para mim é motivo de aplauso. Um cara que chorou, sofreu, brigou, lutou desde o primeiro minuto da final da Libertadores. Ele tinha entendido a obsessão que o palmeirense tem por essa competição. Entendeu que viver a final da Libertadores não dá pra ter leveza, não dá pra ter poupar-se, tem que jogar 100% do começo ao fim. Chegou um momento ali que eu já desacreditava do Vitor Roque. Então esse cara vai cansar com 15 minutos de jogo. Ele tá correndo em todos os cantos. Ele busca a bola no meio, vem pro outro lado, busca se aproximar, busca a jogada, quer forçar até a corrida, em momentos que nem deveria. Mas atribuir uma nota a um jogador que representou não só dentro de campo, mas também o espírito do torcedor, que queria muito essa competição, que entendia o tamanho dessa competição. E quando acaba o jogo e o Vitor Roque fica ali olhando, tem um print pra vocês aí desta imagem, o Vitor Roque olhando o time do Flamengo ser campeão. E ali eu me represento. E até me emociono na hora de ver aquela situação de um jogador que lutou, tentou, fez de tudo pra ser campeão da Libertadores. Mas parece que ninguém tava num dia inspirado. E até mesmo ele, quando teve a chance, por um detalhe do destino, por um mínimo toque, a bola subiu e passou por cima do gol. Quem sabe, era a final do Danilo e não do Vitor Roque. Para um torcedor que quer ver dentro de campo o espírito ser representado, o espírito do palmeirense ser representado, eu só tenho que te agradecer, Vitor Roque, pelo choro depois do jogo e pelo jogo que você fez, mostrando o quanto valia uma final de Libertadores. Kelvin. Chego no Kelvin e aqui, um jogador que começou com uma certa esperança do torcedor palmeirense. Meio que chegou rápido e ganhou a posição. Mas eu não sei o que aconteceu nessa final de Libertadores, que o Kelvin simplesmente estava perdido em campo. Não conseguia dominar, não conseguia jogar, não conseguia cruzar a bola. Várias tentativas de domínio que pareciam fáceis se você olhava e falava, um jogador do tamanho, né? Um jogador que tem uma passagem pelo futebol europeu, né? Jogou na Rússia. Um jogador que eu acredito que tenha uma certa experiência, apesar de ser muito novo. Conseguir fazer domínios básicos. Será o peso de uma final de Libertadores pra esse cara? Será que o tamanho da camisa do Palmeiras foi demais pro Kelvin? Será que chegar numa final de Libertadores não conseguir fazer nada foi pesado demais? Kelvin? E será de um jogador que nem conseguiu minimamente colocar o seu futebol em campo? Foi falta de orientação, foi mal escalado, não era final pra ele, tava com medo. O que passou na cabeça de um jogador como o Kelvin pra fazer uma final tão fraca, mas tão fraca como ele fez? Faltou talvez um olhar mais preocupado no sentimento que o jogador tinha antes de entrar em campo? Talvez faltou nos treinamentos perceber melhor quem poderia entregar mais pro Palmeiras? Talvez faltou entender que a Libertadores valia muito mais pra gente do que pros jogadores. E, desculpa, mas o Kelvin passa por essa final tendo sido uma das piores partidas que eu já vi do jogador no Palmeiras.
apesar de ter chegado muito recentemente. Passo para Gustavo Gomes, e cito também como fiz com o Vitor Roque. Vale lembrar o empenho dentro de campo e também a postura fora de campo. Gustavo Gomes, mais uma vez, foi um monstro. Foi um guerreiro, também quis desde o começo, apesar de exagerar nas subidas pro ataque. E, pra ser bem sincero, eu acho que diz mais sobre quem treina do que quem está jogando dentro de campo. Diz mais sobre o que está na beira do campo do que quem está dentro de campo. O Gustavo Gomes, mais uma vez, mostrou que ter capitão da Sociedade Esportiva Palmeiras precisa de algo a mais. Precisa da vontade, e ele mostrou que estava lá. O espírito estava no lugar certo, mas talvez o dia não foi dele. Também no lance do gol ele tem uma certa passagem ali. Talvez deixou o Danilo subir com muita facilidade, mas não sei se adiantaria muito. Gustavo Gomes, como eu falei, foi guerreiro, lutou muito dentro de campo, mas por mais que tentasse, acho que também não era o dia dele, e afinal não seria vencida pelo Palmeiras, apesar das tentativas e da força que o Gustavo Gomes fez. Obrigado por tudo, Gustavo Gomes. Percebi que estava muito chateado, diferente do Vitor Roque, que chorou bastante. O Gustavo Gomes tentou se manter numa postura um pouco mais séria e olhar de frente aos jogadores do Flamengo comemorando o título. Talvez sentiu um pouquinho daquilo que o torcedor sentiu, da dor, do desespero e da vontade de não estar ali. E faço um ponto aqui para vocês. Vitor Roque e Gustavo Gomes, não participem mais desse tipo de papel. Ficar ali olhando, eu acho um papel de derrotado muito grande. Vocês mostraram o valor de uma final para todo torcedor e não mereciam em hipótese alguma o que eu vou chegar no ponto dele ainda. Pediu para vocês fazerem e também o que a Leila passou a fazer, rindo e olhando os jogadores do Flamengo comemorando como se nada tivesse acontecido e é só mais um jogo. Chego então em Piquerez, que não é de hoje, mas vem fazendo algumas partidas ruins. Talvez animicamente estava ali, tentou, mas também não tinha muito o que fazer. Era um cara que já foi um guerreiro dentro de campo e hoje já não tem mais aquela força que tinha antes. Não sei se está cansado, não sei se é um final de ciclo, eu não sei o que o Piquerez pensa para a carreira dele. Mas talvez no Palmeiras essa final tenha deixado um pouco marcado por um jogador que já foi muito forte lá atrás, foi um guerreiro muito valente, mas numa final de Libertadores contra o Flamengo você não conseguir driblar talvez o seu adversário ou fazer jogadas um pouco mais agudas, tentar triangulações e tentar jogadas para que o time vença. Eu acho que você passou um pouquinho do limite do que a gente esperava como um jogador que tanto representou o torcedor. Nessa final não conseguiu chegar aos pés de quem já foi o Piquerez lá atrás. Será que a fase do Piquerez acabou? Ou também temos outros problemas que a gente não tá vendo? Os jogadores sabem, mas também não tem coragem de falar, o que eu acho um erro. Caras como esses, que são tão grandes e tem tanta história, e até mais do que um certo personagem, que vai chegar nesse vídeo. Se você já tá aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente, por favor. Você ajuda muito mesmo quando a gente faz esse tipo de conteúdo. É mais complexo, mas com certeza leva um pouquinho do meu sentimento dessa final. E aí chego em Rafael Veiga, que antes da final eu citei que ele seria um representante do torcedor dentro de campo. Ele tem cravado no peito dele, no coração dele, no sentimento dele, o que é ser torcedor do Palmeiras. Pelos seus avós, pelo seu pai, pela sua família. O Rafael Veiga sabe o que significa uma final de Libertadores pro palmeirense. O Rafael Veiga sabe o que seria ser campeão pela 4ª vez. Quanto isso representaria pro Palmeiras. Mas desculpa, o Veiga não foi pra final. O Veiga entrou em campo talvez só pro apito inicial, mas não tentou mais nada além disso. O Veiga não tentou jogar, não tentou ajudar, não teve o espírito, não teve a garra, não teve a vontade. E aí eu me decepcionei, mas era óbvio. Não quero ter razão, eu só queria ser campeão. Veiga pra mim, obrigado por tudo que fez, mas adeus. Não dá mais pra aguentar um jogador que talvez não esteja com o mental ali no Palmeiras. Não sei qual é o motivo, pode ser problemas pessoais, pode ser problemas, de novo, um certo personagem que vai aparecer nesse vídeo. Mas se você tanto ama o Palmeiras, peça pra sair, velho. A sua história é tão bonita aqui, não dá pra jogar uma final de Libertadores com o espírito tão fraco que você jogou. Sem vontade em campo, sem querer mudar o jogo. Até mesmo tentando passes sem sentido. Quando tinha a oportunidade de acelerar o jogo, segurou a bola para talvez não errar um passe. Foi medroso e muito
mas muito covarde nessa final de Libertadores. E fez com que o palmeirense visse um dos seus maiores rivais conseguir o título e zoar o palmeirense. Veiga, obrigado por tudo. Não sei se essa frase vale muito a pena, não. Você também recebe muito bem do Palmeiras. Mas esse espírito que você está jogando e esse momento seu, é hora de ir embora. Encerrar os ciclos, vá viver outras experiências e, como ídolo do Palmeiras, você vai sempre ser lembrado da história. Por tantos gols em finais, por tantas participações, mas uma final como essa arrebenta o que o torcedor sente por você. Passo então pro Murilo. Pra mim, de longe, é o jogador que menos entendeu o que é uma final de Libertadores. Pro palmeirense e pra se jogar. Chegou numa final de Libertadores mudando o cabelo. Ô Pedro, mas vai ligar pro cabelo do cara? Quando o espírito não tá na final, outras coisas atrapalham. Talvez o cabelo, talvez uma roupa, talvez como você foi pro jogo. O pensamento não tava em ganhar, o pensamento tava em se mostrar ou aparecer. E é melhor aparecer campeão ou aparecer só com o cabelo novo? Aparecer com a taça da Libertadores ou errando feio uma saída de bola? E é melhor você ser campeão da Libertadores e tornar o time que você joga isolado como o maior campeão da Libertadores ou ver os seus adversários te zoarem muito dentro de campo? Murilo foi qualquer coisa dentro de campo. Por isso que eu falo que uma nota representaria muito pouco. Errou um lance que aí eu trago o Gustavo Gomes de novo, que estava com o espírito no lugar certo. O Murilo erra um lance bobo, parecido até com o lance do Andreas Pereira, e por alguns segundos eu falei, caramba, vamos tomar o gol igualzinho o lance do Andreas Pereira. Mas aí o Gustavo Gomes vai lá, faz a força, tira a bola para escanteio. Eu tenho certeza absoluta que na cabeça do Gustavo Gomes, na hora que ele dá o carrinho e tira, e ele cai ali reclamando um pouquinho de dor, ele não fala que tá doendo, ele fala, caramba, Murilo, que merda você tá fazendo em uma final de Libertadores. O espírito tá completamente errado. Então, Murilo, obrigado também. Desculpa, não vou falar essa frase não dá. Chega, seu ciclo já se encerrou no Palmeiras, e quem se preocupa com o cabelo em uma final de Libertadores tá preocupado em ganhar o jogo, tá mais preocupado em ser visto do que ser lembrado pro resto da história. Alan, um monstro, mais um garoto da base que, pra muitos, como, e agora cito o personagem que por várias vezes deixei escapar aqui, Abel Ferreira, citou na coletiva que os jogadores eram imaturos, novatos, não estavam maduros o suficiente para jogar uma final de Libertadores. Mas você, Alan, mostrou que idade é só um número. Jogar uma final de Libertadores precisa estar com o espírito no lugar certo. Não adianta querer ser o bonzão, ou se mostrar mais forte, ou querer aparecer como o Murilo, ou dizer que tem o espírito de palmeirense, como muitos diziam do Veiga. Precisa querer jogar, precisa querer ir pra cima do seu adversário, querer com mais vontade de quem tá te marcando ganhar a final da Libertadores. E Alan, obrigado. Você mostrou que, mesmo sendo jovem, não precisa de muito para querer ganhar uma final de Libertadores. Precisa sim estar com o espírito no lugar certo, entendendo o quanto valia essa final. Obrigado pelo que você fez. Obrigado por ser um jogador muito, mas muito novo, mas que representou boa parte do sentimento que o torcedor tinha, que estava ali naquela final. Chega no Flaco Lopes, que para mim ficou por último, mas foi um vão na final. Muito por uma escalação talvez errada, muito por um cenário onde ele foi punido por fazer coisas que eu acho que ele deveria fazer. Sair mais da área, buscar o jogo, vir se aproximar no meio campo, mas aí o técnico pediu pra ele ficar mais preso à área e não vimos também o Lopes na final. Não sei dizer nem como tava o espírito, o mental, a força do Flaco Lopes nessa final, porque também não apareceu. Brigou com o Vitor Roque logo no comecinho do jogo, que pra mim claramente mostra um sinal de desentendimento que eles tinham muito. E o que será que aconteceu para uma briga entre os dois que eram considerados a dupla mais queridinha do Brasil? O Flaco Roque, o Bebeto e Romário de 94. O que aconteceu com o Bebeto, com o Flaco Roque? E em alguns minutinhos de jogo estavam brigando? Também não sei. Eu acho que a explicação é que talvez você foi mal escalado, talvez conflitos internos, seja da própria pessoa ou seja interno no vestiário, tenham causado em você uma situação que você não soube lidar. E uma final da Libertadores ficou grande demais. E aí chega no último personagem, Abel Ferreira. Covardia jamais vai ser perdoado. Você chegar em uma final de Libertadores e querer perder de pouco,
Ou colocar o seu time para jogar todo lá atrás e quando faz as substituições, tira talvez os melhores jogadores que você tinha em campo para não magoar os seus queridinhos? Abel Ferreira, você é um baita de um covarde. Um técnico que a palavra a gente percebeu que já não vale muito. Afinal, quando disse que se não ganhasse nada iria embora, ou que não assinaria com outros times e assinou um pré-contrato, Abel Ferreira, sua palavra pouco vale hoje. Sua história tá escrita. É o maior treinador da história do Palmeiras em título. E será que é o maior treinador que representa o palmeirense? Pra mim, não. Pra mim, eu vejo uma história sendo escrita e por bobos sendo contada. O Abel Ferreira é um monstro e que sem ele o Palmeiras não existe. O Palmeiras não nasceu em 2021, 2020, 2022. O Palmeiras nasceu em 1914. O Palmeiras era o maior campeão brasileiro antes da sua chegada. Era um dos maiores times da Libertadores antes da sua chegada. Tudo isso você melhorou, mas não reescreveu a história. Você não é maior que o Palmeiras, nem melhor do que muitos grandes técnicos passaram por aqui. Sua história está escrita, mas ser covarde em uma final de Libertadores, onde o sentimento é a obsessão, você tem mesmo é que ir embora. Obrigado, não vou falar de novo. Mas, Abel Ferreira, para ser covarde, vai ser covarde em outro time. E Leila Pereira, para encerrar, dá risada em um título que destruiu o torcedor palmeirense. Perder para o Flamengo, ok, mas dá risada para receber um prêmio, para receber um vice. Vocês dois, Abel Ferreira e Leila, precisam voltar a entender o que é um Palmeiras de verdade, o que é ser palmeirense de verdade e o que a gente sente pela Libertadores. Porque a postura de vocês dois e o Abel Ferreira também querer se mostrar beijando a medalha como segundo colocado e para muitos aí postarem, olha que honra, olha que beleza, olha que bonito. Fazer bonito é fácil. Eu quero ver ter coragem de pôr um time para jogar uma final de Libertadores, valendo o sentimento do torcedor. E você, Abel Ferreira e Leila Pereira, nem sabe o que significa. Um abraço.